E aí, meu querido, e aí, minha querida, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Que o nosso Deus abençoe grandemente todo o seu dia e de todos os seus familiares. Neste vídeo nós trataremos de um assunto importantíssimo. Vamos falar da possibilidade do retorno do auxílio emergencial. Isso mesmo, nova decisão pode sim liberar a prorrogação do auxílio emergencial até 2022. Se você deseja conferir tudo isso e muito mais, assistam este vídeo até o final. E se você ainda não é inscrito, em nosso canal, já se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com todos os seus familiares, amigos, lá nas suas redes sociais, para que outras pessoas saibam da real situação. Deixa aquele like maroto que ajuda demais o nosso trabalho, então já senta o dedo no like. E se desejarem nos seguir lá no Instagram, fazer qualquer pergunta, é esse que está aparecendo aí abaixo e está na descrição do vídeo. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Nessas últimas semanas, o governo federal vem trabalhando fortemente para conseguir aprovar lá no Congresso Nacional a PEC dos precatórios. E essa proposta que precisa obrigatoriamente ser aprovada para que o governo tenha um espaço no orçamento para bancar o quê? O Auxílio Brasil com o valor de R$ 400 e um acréscimo de mais pessoas, milhões de pessoas também fariam parte. No caso do auxílio emergencial, apesar de o mesmo ter chegado ao fim, segundo o governo tinha uma opção como o plano B, caso fracassasse na aprovação da PEC dos precatórios e, consequentemente, na liberação do Auxílio Brasil, programa de distribuição de renda que substituirá o Bolsa Família. Ou melhor dizendo, já substituiu o Bolsa Família. O Bolsa Família acabou, agora se chama Auxílio Brasil. Pois é, e vocês devem estar se perguntando, Dr. Jefferson, e o auxílio emergencial tem chance de retornar? Tem alguma possibilidade do seu retorno? Vejam só. O plano de liberar uma nova prorrogação do auxílio emergencial já vinha sendo tratado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, pelo Ministério da Economia, pelo Tribunal Superior de Contas, o TCU, Tribunal Superior de Contas da União, e também seria liberado por meio de uma medida provisória, caso o governo não conseguir aprovar a PEC dos precatórios para viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 400. Se o governo não conseguir a aprovação da PEC dos precatórios, teremos uma nova prorrogação do auxílio emergencial. É o plano B do governo. No entanto, após quase 15 horas de sessão, o plenário lá da Câmara dos Deputados voltou aprovando nesta última terça-feira, lá no segundo turno, a PEC dos precatórios, que abre uma folga de 91,6 bilhões de reais no orçamento federal, viabilizando assim o Auxílio Brasil no valor de R$ 400. Uma jogada política. Agora vejam só, a aprovação da PEC dos precatórios foi marcada por uma decisão ali voto a voto na Câmara dos Deputados. Para vocês terem ideia, na primeira votação na Câmara dos Deputados, a PEC havia sido aprovada com uma margem apertada de 312 votos a favor, quando na realidade precisaria de 308. Já na noite da última terça-feira, a aprovação em segundo turno foi por 323 votos a 172 contra, com apenas uma abstinência. Agora, preste muita atenção. Jefferson, acabou, então quer dizer que a PEC foi aprovada? Não, a PEC ainda não foi aprovada não. Agora o texto será encaminhado para a votação no Senado Federal. E caso os senadores
acatem a decisão do texto, ou seja, se eles aprovarem a PEC dos precatórios, o Auxílio Brasil estará pronto para ser liberado no valor de R$ 400 e, como consequência, decretará o fim definitivo do auxílio emergencial. Porém, se os senadores não aprovarem a PEC dos precatórios, o retorno do auxílio emergencial poderá acontecer por meio de medida provisória. E eu sei que vocês devem estar se perguntando, mas Jefferson, já foi aprovado lá na Câmara dos Deputados, então quer dizer que vai ser aprovado também lá no Senado Federal? Não, pessoal. Senado Federal é totalmente diferente da Câmara dos Deputados. Primeiro, o presidente do Senado Federal, ele não é ali tanto a favor do presidente Bolsonaro, não. Então, ele vai com a sua própria opinião. Ele decide com a sua própria opinião, sempre visando o melhor para o povo. Esse se chama ali Rodrigo Pacheco. De fato, é um senador que briga ali em prol do povo, que não é, vamos dizer assim, não é nem oposição ao governo atual e não é também a favor, tanto a favor assim, não é? Mas ele sempre visa o melhor para a população brasileira, pelo menos isso. Então, meu querido e minha querida, vocês também devem estar se perguntando, mas Jefferson, quando será a votação dessa PEC dos precatórios lá no Senado Federal? Vejam só, segundo o site do Senado Federal, esse que vocês estão vendo aí, inclusive está sublinhado lá embaixo, diz o seguinte: PEC dos precatórios pode ser votada até o final de novembro pelo Senado Federal. E diz lá embaixo, o relatório da proposta de emenda à Constituição dos precatórios deverá ser apreciado entre os dias 23 e 24 de novembro. Então, se essa apreciação não acontecer entre esses dias e a PEC dos precatórios não for votada, o governo federal deve sim emitir uma medida provisória prorrogando o auxílio emergencial novamente. Isso é fato. E essa votação ela tem que ser o mais rápido possível. Por quê? Porque ela está em caráter de urgência. E ela estando em caráter de urgência, deve ser votada o mais rápido possível. Porém, o relator da matéria, ele está dizendo o seguinte, olha, vamos votar lá para o dia 23, para o dia 24 de novembro. E pode prejudicar vocês que farão parte do Auxílio Brasil, caso a PEC dos precatórios seja aprovada, como também pode prejudicar vocês que estavam recebendo o auxílio emergencial e estão aguardando uma nova prorrogação. Por quê? Porque se eles não votarem essa PEC dos precatórios, a favor ou contra, pode atrasar tanto o Auxílio Brasil, o pagamento de R$ 400, quanto o retorno do auxílio emergencial. Pois, se eles votarem, vamos dar um exemplo aqui, vamos dizer que eles realizem essa votação essa semana agora, essa semana que vem, não é terça-feira, porque segunda-feira é feriado. Mas vamos dizer que eles votem na terça-feira. Se eles aprovarem, o Auxílio Brasil já começaria a valer, beleza? Se eles também não aprovarem, o governo Bolsonaro iria editar uma medida provisória prorrogando o auxílio emergencial. Então, o quanto mais rápido eles disserem que aprovam ou não aprovam essa PEC dos precatórios, será mais rápido ou a liberação do Auxílio Brasil, caso a PEC seja aprovada, ou a liberação de um novo auxílio emergencial, caso a PEC dos precatórios não seja aprovada. Vocês entenderam aí o que eu estou dizendo? Eu sei que são muitas informações, vocês ficam confusos, mas é isso que está acontecendo no cenário brasileiro. É o seguinte, se a PEC dos precatórios for aprovada no Senado Federal, ainda terá ali a análise dessa PEC, teremos o Auxílio Brasil, se a PEC for aprovada. Se ela não for aprovada no Senado Federal, teremos o Plano B, que é uma nova prorrogação do auxílio emergencial. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Vocês preferem que a PEC seja aprovada ou que ela não seja aprovada? Coloca aqui nos comentários. Minha humilde opinião. Eu queria que essa PEC não fosse prorrogada, não fosse aprovada. Por quê? Porque se ela for aprovada, apenas 17 milhões de pessoas irão receber o Auxílio Brasil. Se ela não for aprovada, cerca de 32 milhões de pessoas
37 milhões de pessoas voltariam a receber o Auxílio Brasil. Então, coloque sua opinião aqui embaixo. Outra coisa também de extrema importância. Muitas pessoas me dizem, mas Jefferson, o presidente Bolsonaro diz que o Brasil não tem dinheiro. O ministro da Economia diz que o Brasil não tem dinheiro. Tudo conversa, tudo balela. Vejam só aí o que saiu no site oficial do governo federal. Vejam só o que diz. Pagamento de juros foi 14 vezes maior do que o auxílio emergencial. Pois é, olha o que a matéria diz. As famílias brasileiras, vocês, eu aqui, todo mundo, todas as famílias brasileiras pagaram 233 bilhões de reais em juros no primeiro semestre deste ano. O levantamento foi feito pela Focomércio, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Segundo a entidade, o valor pago em juros pelas famílias brasileiras é equivalente a 14 vezes o montante pago pelo governo federal em auxílio emergencial no primeiro semestre de 2021. Ou seja, meu amigo e minha amiga, preste atenção, o governo tem dinheiro sim. O que infelizmente prejudica ali essa liberação se chama teto de gastos, infelizmente. Então, o governo não pode sair liberando dinheiro por conta do teto de gastos, vocês sabem muito bem disso. E é um dos pontos que o presidente Bolsonaro sempre toca aí. Teto de gastos, os deputados federais e senadores, vai furar o teto de gastos, vocês já ouviram muito isso. Dinheiro, o Brasil tem. O problema é que não querem pagar para o povo brasileiro. Simples assim. Beleza, meu amigo e minha amiga? Se gostaram do vídeo, eu peço a vocês que curtam, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito nem inscrita e compartilhem com todo mundo. Não se esqueçam também de ativar o sininho de notificações, porque todas as vezes que lançarmos um vídeo aqui, o YouTube vai lhe notificar e você sempre ficará atualizado com as matérias verídicas, verdadeiras, 100% confiáveis e sem nenhuma enrolação, onde todo mundo compreende da melhor maneira possível. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, valeu, falou e fui!